E a sessão de julgamento do processo de impeachment começou na quinta-feira passada. Os trabalhos se estenderam até a noite de sábado. Segunda-feira foi a vez da presidente afastada Dilma Rousseff falar aos senadores. Foram quase 12 horas de sessão entre discurso e respostas e perguntas dos parlamentares. Nesta terça-feira, acusação e defesa falaram na tribuna. Após uma manhã de debates entre os advogados, a sessão foi retomada com o discurso dos senadores. 63 dos 81 parlamentares discursaram. Essa etapa do julgamento foi precedida pelo depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff. Na segunda-feira, ela compareceu ao Senado para se defender das acusações. Foram 46 minutos de discurso. Em seguida, respondeu aos questionamentos de 48 senadores. O julgamento final do impeachment começou na quinta-feira da semana passada. O primeiro passo foi o depoimento de testemunhas de acusação e de defesa. Esse procedimento durou 3 dias. As sessões se estenderam pelas madrugadas e também no fim de semana. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar desse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. A gente viu aí nas reportagens que uma questão de ordem foi colocada, na verdade, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Não pela defesa da presidente. O que fundamentou esse requerimento? Bom, foi baseado tanto na Constituição Federal, no regimento interno do Senado e também com base na lei do impeachment, a lei 1079, que é de 1950. O que, na verdade, se pretendeu foi fazer com que a votação dos quesitos, que já é a próxima fase, que será, na verdade, iniciada dentro de instantes, fosse feita em separado, de maneira que existe a consequência para o crime, para a questão do impeachment, são duas. Uma delas é a perda do mandato e a outra é a inabilitação do exercício de qualquer função pública por 8 anos. Então, o que foi colocado pela bancada do Partido dos Trabalhadores foi no sentido de que essa votação acontecesse em separado. No primeiro momento, os senadores seriam então indagados sobre a questão da perda do mandato e no outro momento sobre a inabilitação do exercício da função pública. E, nesse sentido, o ministro Ricardo Lewandowski acabou ponderando alguns aspectos em relação a essa decisão. Então, eles fundamentaram esse pedido exatamente no regimento interno, porque prevê que as proposições elas podem ser votadas em separado. Isso está previsto no regimento interno do Senado, no artigo 312. Na lei 1079, que diz que a quesitação será feita no primeiro momento em relação ao cometimento do crime de responsabilidade e no segundo momento em relação à perda do mandato. E, de acordo com a Constituição Federal, essa perda do mandato se daria por até 8 anos. Gisele, em que sentido foi a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que é presidente do Supremo e preside também essa sessão de julgamento? O ministro Ricardo Lewandowski se posicionou e esclareceu, inclusive, sobre a função dele no exercício da condução do julgamento ali do processo de impeachment. Então, ele destacou que ele não atua ali como juiz constitucional, que cabe a ele decidir questões regimentais e procedimentais, e acolheu o pedido do Partido dos Trabalhadores e determinou, então, que essa votação, na verdade, fosse feita em separado. Então, nesse sentido, valerá a decisão soberana dos senadores em relação a 2 quesitos que serão colocados para que os senadores se manifestem. Inclusive, a próxima fase, que é a fase de encaminhamento, nós teremos, então, 2 partes. Um dos encaminhamentos será no sentido do crime de responsabilidade. Então, nesse momento, 2 senadores favoráveis ao impeachment e 2 senadores contra o impeachment terão 5 minutos cada um para se manifestar. E no outro momento haverá o encaminhamento, então, em relação à inabilitação do exercício da função pública por 8 anos, em que 4 senadores também se manifestarão, 2 favoráveis ao pedido e 2 contrários ao pedido. Então, muda um pouquinho, inclusive, no que diz respeito ao encaminhamento. Então, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que será feita essa votação em separado, os quesitos serão 2, essa separação não prejudica em nada a soberania da decisão dos senadores, que são, na verdade, os juízes competentes para julgar tanto em relação ao cometimento de crime de responsabilidade, quanto em relação à inabilitação do exercício da função pública, estando, portanto, preservado o artigo 52 da Constituição Federal. Gisele, quais são as providências depois do resultado no Senado, né? Seja ele qual for? Bom, nós podemos ter, então, aí 2 situações em relação a esse resultado. Bom, se não for alcançada os 2/3, que é a maioria qualificada para a aprovação do impeachment, gera-se, então, o arquivamento do processo. Se for aprovada,
aprovada o impeachment. Nós temos, então, com o voto de no mínimo 54 senadores favoráveis ao impeachment, nós teremos, então, o afastamento, a perda do mandato da presidente da República, e aí vamos ver qual será a decisão em relação ao outro quesito que será colocado em votação também ali no plenário do Senado Federal. Como consequência, independentemente da votação, nós vamos ter a lavratura de uma sentença pelo ministro Ricardo Lewandowski, tanto faz se é condenatória ou se for absolutória. A resolução do Senado é o próximo passo depois da lavratura dessa sentença. Todos os senadores deverão assinar essa sentença e será feita uma comunicação oficial à presidente da República afastada e também ao presidente da República interino no que diz respeito ao resultado que for, na verdade, apurado com a votação, que é nominal, que é aberta e que é feita pelo plenário eletrônico. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelos seus esclarecimentos por hoje. A gente se vê amanhã. Até amanhã. Até lá.